Qual a visão espírita sobre a Bíblia? Amuletos, incensos, cristais e velas possuem algum tipo de energia ou efeito? Qual a forma e a aparência dos espíritos? Vamos conversar sobre esses questionamentos feitos por vocês que assistiram aos vídeos do canal. Sejam bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Vamos ver hoje alguns questionamentos interessantes que algumas pessoas fizeram sobre os vídeos de outubro. Tivemos a primeira parte, respondendo às dúvidas sobre o vídeo 4, Reencarnação. E agora vamos abordar a segunda parte, os questionamentos referente ao vídeo 5, Criação dos Mundos e dos Seres. Então eu ressalto que a demora em responder alguns questionamentos é por conta da gravação, da edição, da montagem de roteiro para os vídeos e tudo mais. Mas sempre farei vídeos respondendo e comentando as dúvidas que vocês trouxeram. Por isso eu reforço o convite a que todos participem. E mais uma vez tenho aqui comigo um grande convidado especial, o meu irmão Adriel. E reforço que aqueles que não conhecem o Adriel e quiserem saber um pouco da sua história, eu apresentei com mais detalhes num vídeo sobre as dúvidas de setembro, a primeira parte. Vou deixar aqui acima o link referente a isso para quem quiser ir lá, né, no início do vídeo a gente fala um pouco mais sobre a história do Adriel. Então começo dando as boas-vindas ao Adriel, né, e passando a palavra para ele para as suas colocações iniciais. Bem-vindo, Adriel. Muito obrigado, Guilherme. Olá a todos. Uma maravilha estar aqui mais uma vez, né? Buscando esclarecer as dúvidas dos nossos amigos, nossos irmãos, né? Esperamos que possamos elucidar, né, em relação às perguntas que foram colocadas para nós. E é sempre muito importante estudarmos juntos, fazermos reflexões, né, sobre os ensinamentos da doutrina, sobre as dúvidas, né? Possuímos inúmeras, mas estamos sempre, através do conhecimento, das leituras, né, buscando nos esclarecer e esclarecer os amigos também. Perfeito. Então, a última observação, né? Reforço que as perguntas feitas pelo próprio canal no YouTube, eu vou colocar aqui, então, um recorte, né, da pergunta e da pessoa que fez o questionamento. Mas aqueles que não se sentirem tão à vontade, né, e quiserem fazer uma pergunta de maneira privada, podem fazer isso através do Instagram ou do WhatsApp, né? Minhas redes sociais estão aqui no canal. Então a pessoa pode ir lá fazer uma pergunta no privado e eu colocarei aqui somente a pergunta, sem fazer referência a quem foi a pessoa que fez a pergunta. Então eu reforço aí que podem utilizar a ferramenta que mais lhes agradar, mas a gente sempre, né, convida para que a pessoa faça ali no YouTube, se possível. Isso vai estar ajudando o canal, vai estar, né, fazendo com que o vídeo ganhe uma repercussão maior. E com certeza essa dúvida não é só sua. Muitas outras pessoas vão possuir o mesmo questionamento. Então vamos então aos questionamentos do vídeo 5, Criação dos Mundos e dos Seres. Então na primeira pergunta, uma pessoa fez, né, a seguinte colocação, e não bem uma pergunta, mas uma colocação. Gostei muito do vídeo, mas não gostei da parte que tu falou mal da Bíblia. Acho ela maravilhosa. Então, primeiramente, eu agradeço, né, a sinceridade da irmã e respeito muito, né, a sua colocação. Mas eu digo que é uma questão de interpretação. Então, aqueles que não viram essa parte podem acessar, né, o vídeo 5 sobre a criação dos mundos e dos seres e vão ver exatamente o que eu falei lá. Então, isso é uma coisa maravilhosa, né, das redes sociais e dos vídeos, que eles ficam gravados, então a gente pode ver exatamente o que eu falei. E vão perceber que eu não falei mal da Bíblia, segundo a minha visão. E sim, coloquei alguns pontos, uns detalhes que eu tenho como visão e também que a doutrina espírita tem com relação à Bíblia. Que é o seguinte, primeiro de tudo, eu coloquei isso lá no vídeo, né? A Bíblia é um livro muito importante, possui grandes ensinamentos. Mas, na minha visão, ela não deve ser seguida literalmente, cegamente. Por quê? Um exemplo. Na Bíblia tem lá a criação, né, do mundo, do nosso planeta, em 6 dias. Na visão espírita,
Isso não é uma questão literal, que foi criada em exatamente 6 dias de 24 horas, como nós conhecemos. E sim, isso faz referência aos grandes períodos, né, as 6 eras geológicas, desde a condensação da matéria que dá formação ao mundo e tudo mais. Eu comento mais a fundo sobre isso também nesse vídeo 5. Uma outra questão, por exemplo, a questão de Adão e Eva, que para a visão espírita, disso constado na Bíblia, né, é de que isso é símbolo, né, a criação de Adão e Eva é um símbolo da entrada da humanidade na fase da intelectualidade e da moralidade. E não como sendo Adão e Eva o primeiro e único casal que deu origem a todas as outras pessoas e todas as outras raças e civilizações antigas. A própria alegoria da questão de diabo e demônio que consta na Bíblia na visão espírita, né, se refere aos espíritos impuros, os espíritos no mais baixo grau de evolução da escala espírita. Então eu gravei um vídeo também no canal, né, falando sobre a escala espírita. Então essas alegorias de diabos e demônios, na minha visão, são referências às imperfeições humanas, à maldade, ao egoísmo, né, e não a um ser rival de Deus, um inimigo de Deus. Né? E fala um pouco mais a fundo sobre isso também no vídeo sobre a progressão dos espíritos, né? Que eu vou deixar o link aqui também. Passo então a palavra para o Adriel, né, sobre essa questão. É importante a gente entender que a Bíblia é sim um dos livros, né, tem a sua questão simbólica, cultural e espiritual muito importante, né, na nossa sociedade como um todo. Porém, as interpretações que são colocadas, né, neste livro precisam ser muito bem observadas. Destaco, né, justamente essa questão de um Deus punitivo, né? Essa ideia, né, que muitos possuem, né, de que se tu cometer determinada situação, determinado erro, tu irá para sempre, né, para o inferno e de lá não sairá mais. Como que a gente pode imaginar a ideia de um Deus, né, que é benevolente, que é bondoso, que é justo, não perdoar um erro, né, que muitas vezes o seu filho comete sem ter a condição evolutiva, a condição moral, a estrutura suficiente para isso, né? Deus, ele é amor. Então, ele permite que através das inúmeras existências a gente consiga evoluir e a gente, né, tem acerto e erro. Então, como que a ideia, por exemplo, que é colocada para nós, né, que se a pessoa cometeu determinado erro, tem uma opção sexual diferente, ou a pessoa às vezes exagera na questão de bebida, drogas, enfim, essa pessoa ela irá, né, para o inferno e ficará lá eternamente. Bom, aí a gente não está vendo, né, um Deus que é bondoso, que é justo, né, que compreende que todos os seus filhos estão, num processo evolutivo. A gente está vendo aí um Deus punitivo e julgador. E eu não consigo, né, na minha humilde opinião, compreender, né, esse tipo de colocação. Assim como certas situações são colocadas de forma muito rígida, né, e que a gente não interpreta dessa forma, né, pois a gente possui livre-arbítrio. Então, inúmeras religiões, enfim, a gente respeita a todas, né? A gente não está aqui dizendo que o espiritismo é superior, não é esse o contexto, mas as interpretações que são colocadas referente à Bíblia, né, são questões muito complexas, né, e que a gente precisa observar de uma maneira muito mais ampla. A questão de não questionar as suas colocações, ela muitas vezes implica da gente ficar imerso no erro, né? E de colocar, às vezes, Deus numa situação que ele não está. Ou o nosso irmão, né, que está ali ao lado cometendo certas infrações, muitas vezes a pessoa vai lá e fala, não, tu vai para o inferno, não tem salvação mais, não vai ter jeito. Ou se tu não seguir o que está aqui, tu está ferrado. A pergunta que fica, quem de nós consegue seguir os ensinamentos bíblicos à risca? Se fosse por isso, então todos nós estaríamos condenados ao inferno eterno, porque se a gente for seguir ao pé da letra todas as colocações que estão ali, seguir todos os mandamentos da maneira que tem que seguir, nenhum de nós conseguiria, né, a salvação, né? Porque todos nós estamos num processo evolutivo constante, todos nós possuímos dificuldades e também
até mesmo aqueles que seguem a Bíblia, né, que pregam os ensinamentos que estão ali, estão cometendo erros também. Então, um guia como orientação de conduta, ela é fundamental para que a gente, né, observe os seus ensinamentos. Agora, a maneira que interpretamos, o que é interpretado, os ensinamentos que estão ali, é que a gente tem que prestar muito bem atenção para não cair no erro e nem colocar uma carga sobre as nossas costas que ainda não possuímos condições, né, de suportar. Né? Todos nós aqui temos falhas e imperfeições, então não tem como, né, seguir à risca. Como eu falei, se fosse por esse lado, então todos nós estaríamos condenados ao inferno. E não é isso, né, que Deus nos prega. Nos prega a evolução, né, através das inúmeras existências, assim como a gente vê passagens que ficaram não interpretadas da maneira correta dentro da própria Bíblia. Mas ela é, sim, um livro simbolicamente muito importante, é um guia de conduta importantíssimo para a nossa evolução moral. Porém, ela não é um código de ética que, se não fizer aquilo ali, né, tu vai ser condenado, né, a isso ou a aquilo. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. E tem passagens, como a gente sabe, que são fundamentais, que acalentam, né, o nosso coração. Agora, não podemos observar como um meio de condenação. Isso não está certo, porque isso acaba gerando muitas vezes brigas, né, familiares. Né, a gente já viu inúmeras pessoas, inclusive, tirando a vida do próprio irmão porque não aceita a opinião divergente ou diferente em relação a algum conceito. Então temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Perfeito, né? Eu acho que a palavra central que o Adriel colocou ali é a questão da interpretação, né? Porque muitos de vocês já devem ter, né, quando mais novos, brincado da brincadeira chamada telefone sem fio, né? Que a pessoa pega uma pequena história, né, e repassa para o outro pega essa pequena história, repassa para o próximo e para o próximo. Então percebam, estamos falando de uma pequena história repassada instantaneamente um para o outro, e mesmo assim, para um número pequeno de pessoas, e mesmo assim, né, a brincadeira ela nos mostra que no final chega uma outra versão da história. Né? Porque cada um foi colocando ali a sua visão, né, a sua personalidade, a sua compreensão, a sua interpretação do que ouviu da história. Então imaginem só quando nós estamos falando de um livro, né, que surgiu a primeira vez há 2000 anos atrás, e naquela época, né, não existia um xerox, não existia uma cópia, não existia uma foto, ou seja, as pessoas copiavam à mão esse livro. E era um pequeno grupo de pessoas, os detentores do conhecimento, da escrita, da leitura, que tinham acesso, né, ao livro para realizar a cópia. Naquela época, nós bem sabemos também que o poder religioso ele se misturava com o poder do Estado. Né? O poder religioso ele detinha também o poder de Estado. Então, assim, nós preconcebermos que as pessoas que copiaram esse livro, que traduziram esse livro, que replicaram e que portavam esses livros, que nunca colocaram, na hora de fazer essa replicação ou essa tradução, nunca colocaram a sua impressão ou algo que lhes favorecesse, isso é muita ingenuidade. Se a gente pegar duas pessoas que são fluentes em inglês e pedir para a pessoa traduzir um filme, as pessoas vão traduzir de maneira diferente. A sua interpretação de certas expressões e gírias são diferentes. Então entendam, né, a questão é isso, é interpretar os dogmas que estão ali, porque não dá para ter certeza que literalmente tudo que está ali é exatamente o que foi dito, o que foi transmitido. Né? Então muito cuidado quando isso. A gente tem, por exemplo, a questão da lei de Moisés, né, sobre que mandava apedrejar uma mulher adúltera. Né, eles vão lá e perguntam para Jesus, né, olha, mestre, o que você acha disso? O que Jesus fez? Interpretou e refletiu sobre essa lei. E falou o quê? Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Eles perguntaram, então está dizendo que a lei está errada? Ele falou assim, não. Vocês entenderam a lei errada. Não estou dizendo que as leis de Moisés estão erradas. Vocês interpretaram ela errada. Achando que tu deve pegar e jogar uma pedra na pessoa que cometeu o adultério. Entenderam? Então percebam o quanto a questão da interpretação é complicada. Nós temos o exemplo dos nossos irmãos muçulmanos, né, quanto à questão do Alcorão, que seria a Bíblia, né, deles, que existem vertentes que interpretam o Alcorão de uma maneira e uma vertente que interpreta, que acha, né, que tem que haver uma luta, uma guerra contra os infiéis e exterminar todos aqueles que não têm a mesma visão de mundo que eles.
Então percebam o quão cuidadoso, né, nós temos que ser na questão da interpretação e não seguir literalmente os textos. Porque mesmo na interpretação ainda podemos ter diferenciações. Quem dirá aqueles que querem seguir, né, ao pé da letra. Ou seja, não se deve idolatrar cegamente tudo que está escrito em um livro, seja qual for o livro. E sim, nós devemos interpretar e refletir moralmente os ensinamentos contidos em algum livro. São sempre colocar o aspecto da moral dentro, né, da interpretação dos livros, por mais sagrado, né, por mais que esse livro tenha ensinamentos, é claro. Então, faça essa ressalva, esse cuidado. Então, não estamos falando mal da Bíblia, e sim pedindo que tenham o cuidado de interpretar segundo preceitos morais, né, do certo e do errado, quando lerem algo referente a qualquer livro que estiver, né, se debruçando naquele momento.